bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos da Área Espacial. Este programa vai tratar sobre um assunto que é muito polêmico e revirou a sociedade nos últimos meses. Nós vamos falar sobre o novo ensino médio. E para falar sobre isso, a gente vai receber hoje aqui ela que é deputada estadual por São Paulo e segunda presidenta da APOESP, que é o Sindicato do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a Maria Isabel Azevedo Noronha, que é muito mais conhecida como professora Bebel. Bebel, obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vinda ao Giro Sindical. Eu que agradeço todos que nos assistem, né, através da TVT, o programa do Giro Sindical. Esse novo ensino médio, ele surgiu no governo Temer, lá em 2016, por meio de uma medida provisória. Depois ela se transformou numa lei, a Lei 13.415, já em 2017, e ela formatou esse programa. Isso tudo ocorreu sem debate com a comunidade escolar, com os professores, com os estudantes e com os especialistas de uma comunidade muito grande que estuda, se dedica a estudar e pensar a educação no Brasil. E só por isso já tinha sido alvo de muitas críticas. Ele é um projeto que, constituído, prevê 60% de uma base comum curricular nacional obrigatória e 40% dos chamados percursos formativos flexíveis e a ser definido por cada escola. O modelo começou a ser implementado no ano passado. A grande rejeição que teve na sociedade, com os pais, com os estudantes, com os professores, fez com que o governo chamasse uma audiência pública, uma consulta pública em março, e uma medida mais drástica foi tomada em abril, que foi a suspensão do cronograma de implementação, pois esperava-se que até 2024 estivesse a pleno vapor em todo o território nacional funcionando. Professora, como é que foi recebida a notícia da suspensão desse cronograma? Fiz vários movimentos, né, antes da posição do ministro Camilo suspender, que foi um movimento até de conversar com o presidente Lula. Ele me recebeu o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, e o presidente Lula pediu que suspendesse. E outra coisa, eu acredito também que na sua implantação, a prática foi exatamente o contrário, flexibilizou a Base Nacional Comum Curricular. É isso que aconteceu. Primeiro ano, o estudante tem os componentes todos. A partir do segundo ano, ele vai para o itinerário formativo. E diz que é para escolher, né? Então, veja bem, tem 300 itinerários formativos, mas não tem professores para dar aula de todos. Portanto, a qualidade fica rebaixada, a formação fica aligeirada e fica totalmente desconecto, né? Nós estamos diante de uma dualidade histórica, desde 1900 bolinha. Uma escola para os pobres, quando chega no ensino médio, e outra para os ricos. Então, como é que eu vejo a suspensão? Eu vejo como uma grande oportunidade de nós rechearmos, tá certo? Com as nossas propostas. O ideal foi que revogasse, não temos correlação de forças para isto. Então, dentro disto que está aí, como é que nós podemos melhorar? Eu penso que o ministro Camilo tem dado alguns sinais. Primeiro deles é mexer aonde eu acho que tem que mexer mesmo, na Base Nacional Comum Curricular, no tempo, na hora também de escolaridade, e dar bolsa de estudos para aluno que ficarem em escola de tempo integral e que forem trabalhadores, né? Porque nós estamos, Renata, nós temos que trabalhar com um conceito, não é o ministro Camilo que tem que falar isso, mas eu, como lutadora, né? E como aquela que sempre teve a educação como pauta, mas uma educação classista, porque quem é rico se virou com o dinheiro e pôde ter ensino. O pobre, não. Não é o ideal a suspensão, mas acho ideal a proposta dele de mexer na Base Nacional Comum Curricular, de mexer com as horas e da Bolsa de Estudos. Acho que isso vai dar um outro tom para o ensino médio que nós esperamos, que também não queríamos o do passado, eu digo para você. A gente queria uma mudança, mas não para pior. A gente queria para melhor.
E a sociedade recebeu a notícia de que haveria substituição de disciplinas como história, geografia, educação física por outras como Brigadeiro Gourmet, O que rola por aí, Mundo Pet, Sociedade Anônima, A arte de morar. Por que que essa reforma e por que que essas mudanças elas implicam nesse aprofundamento de ensino para ricos e ensino para pobres? Nessa visão de cá, de classe trabalhadora, de menos favorecidos, a gente sente essa diferença. Por quê? Porque é estrutural, Renata. Quando você parte dessa realidade social e econômica que tem um país, né? E que é os alunos da periferia, pretos, negros, pobres, né? E quando a gente olha o processo de democratização da educação no país, você já vê de antemão, né, que a partir desse processo houve um rebaixamento, né, da qualidade da educação, superlotando salas de aulas, colocando alunos em qualquer espaço, né, para ter uma suposta aula. Então, por que que eu falo que ela é para o pobre e outra para o rico? Porque em termos de currículo, esvazia. Esse itinerário formativo não liga nada com nada, não tem nada a ver com nada. O estudante fala isso. O professor está estafado, porque ele tenta eu quero dar o melhor de mim, Bebel. Eu não vou deixar esse ensino médio fazer com que os meus estudantes façam de conta que estão passando pela escola, porque é isto. E eles não conseguem, porque não tem o tal do link para isto. E tudo é meio como pílulas que chegam na escola pré-feita, né, que está feito, e eles têm que implantar. O professor virou mero executor e vão transformar alunos, estudantes, em meros executores. Você pode formar para qualquer, você pode atrelar uma profissão, mas você formar profissionalmente, você tem que formar com ciência. O estudante que tiver que apertar parafuso, ele está sabendo o porquê e da onde vem, o que compõe um parafuso, o que que é. O estudante tem que ter uma sólida formação básica e, ao mesmo tempo, sair de lá com uma autonomia intelectual. É o jovem poder se adequar a qualquer avanço tecnológico que a sociedade vai produzindo. Porque quem é que produz? O próprio homem, né? Então, o estudante tem que estar preparado não para este mundo, mas para que ele conviva e ele se desenvolva, ele faça a escolha. Se eu disser para você, eu não quero ser professora, é uma razão. Eu estou dando uma razão, eu não quero. Mas eu não pude, porque o poder econômico determinou, é outra conotação. E é isto que vai acontecer com a maioria das estudantes e dos estudantes. Eles não terão poder de escolha quando saírem dessa farsa desse ensino médio. Quando estão no ensino médio, estão dizendo para ele: não, você tem protagonismo juvenil, você vai poder escolher o que você gosta e o que você não gosta de estudar. Primeiro, que é antipedagógico. A vida é feita de desafios. Aparecer um desafio, você tem que enfrentar. E a escola tem que ser esse espaço de preparação dessa juventude para enfrentar todo e qualquer desafio. Serem autores, né, das suas histórias, como diz Paulo Freire, serem aqueles que vão, sim, sair com uma formação e emancipados, porque a emancipação é que concretiza esta autonomia intelectual. Então, o protagonismo juvenil, no meu entender, não se resume ao que gosta ou que não gosta. Não. Protagonismo juvenil significa que o jovem tem que se organizar nos grêmios estudantis, nas várias, articular, inclusive com o movimento de professores, um movimento mais social e amplo na sociedade, para que a gente consiga um ensino público de qualidade. Isso é protagonismo juvenil. A gente quer um estudante que ele seja capaz de ter, sim, uma visão crítica e apresentar respostas para a posição que ele se contrapõe. O rico, você pode ir em qualquer colégio. Sabe como é que é? No primeiro período, os estudantes têm
todo o conteúdo máximo, máximo. Se o pai quiser itinerário formativo, ele paga o período, o contraturno, horas. Porque com nossa na marra, é por isso que eu falo que essa disparidade entre uma escola para os ricos e outra para os pobres sempre esteve posta. E toda vez que chega no ensino médio, que é a terminalidade, isso vem com uma frequência. Então, fica aqueles papo, aquela fala barata. Temos que formar mão de obra para o mercado. Sim, eu também não quero ficar sem trabalhar, mas não só isso. O Giro Sindical volta já já. O Júri Sindical está de volta e este programa recebe a professora Bebel, ela que é deputada estadual por São Paulo e segunda presidenta da APUESP. E o nosso tema aqui é o novo ensino médio. Bebel, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho como nasceu o projeto do novo ensino médio. Quem são os setores que apoiam essa proposta, que elaboraram ela? Porque a gente viu que ela teve uma ampla rejeição na comunidade escolar e na sociedade. Bom, primeiro são esses grupos empresariais, Fundação Lema, Todos pela Educação, tem outra fundação também, a Fundação Itaú, porque para eles interessa uma formação aligerada. Lamentavelmente, eu quero dizer que nós perdemos esse, esse espaço de propositura de políticas. Nós que eu estou falando, tanto os acadêmicos que têm aí proposituras no sentido de ter uma educação verdadeiramente de qualidade, quanto nós mesmo que somos formadores de opinião. Quando o Bolsonaro levou as eleições, eu imediatamente eu falei, gente, vamos criar uma escola de formação, professor Paulo Freire. Porque o que vai estar em jogo aqui não é projeto de país, não é nada. Olha a pauta de costumes que está aí. Escola sem partido, que antes do Bolsonaro já estava, ideologia de gênero, por aí foi. E essa Fundação Lema, ela amalgou, ela fechou esse leque com o Bolsonaro e também, em certa medida, todos pela educação. Para mim, análises que se atém a aprender português e matemática tão somente, desculpe, não entende nada de educação. Então, o que precisava fazer quando a gente fazia o debate sobre a necessidade de mudar radicalmente o ensino médio? Era que tivesse as áreas, que não mexesse, porque eles ficavam naquela briga. Porque tem muita disciplina, tem muito conteúdo, muito... Falei, não é que tem muita disciplina. O que precisa dar é um tratamento interdisciplinar. Os conteúdos têm que se dialogar entre si. Não é diluição do conhecimento, mas trabalhar com a interdisciplinaridade no sentido de todos trabalharem numa lógica, né, de que o meu conteúdo dialoga com educação artística, que dialoga com a educação física, porque são códigos e linguagens. Assim, nas ciências naturais, nas ciências exatas e por aí vai. Então, quer dizer, esse grupo empresarial ele se atém a um conceito reprodutivista e meio bem en passant, né? Sem aprofundamento. Eles não querem que os estudantes saiam com uma reflexão, posições críticas, não. É só aquela coisa meio quadradinha, né? A chamada educação bancária, que Paulo Freire tanto criticou, ou seja, você deposita, e depois você vai no final do mês e retira o conhecimento na forma da avaliação. Ficam transportando, né? E de forma muito mal feita, receitas de outros países, quando nós temos que resolver o problema aqui. Essa chaga ela vem de anos e anos, exatamente porque um empurra para o outro. Então, este momento e a forma como foi imposta, ela foi imposta de cima para baixo, num contexto, né, favorável a esses grupos empresariais, que ainda estão, viu? Não vou dizer, parte deles estão no MEC.
Agora, falando um pouquinho aqui do estado de São Paulo, nós vivemos um histórico de prejuízo na educação do estado de São Paulo a partir de um sem número de governos de matiz neoliberal que nós temos suportado aqui, né? E o estado de São Paulo ele avançou razoavelmente na implementação do novo ensino médio. Quais foram os relatos que a PUESP recebeu por parte dos seus representados, por parte das professoras e professores aqui na nossa região? Eles dizem o seguinte: não tem condições, eu estou ficando muito tempo na escola, não dou conta. Por exemplo, até as atividades diversificadas, pedagógicas diversificadas, que antes você poderia fazer em casa, não pode mais, tem que fazer com escola barulhenta, com tudo. Então, implantou, mas sem dar nenhuma condição. E mesmo que desse, não vingaria porque é vazio, né? Em termos de conhecimento. Os alunos não vão chegar a lugar nenhum, e eu sinto que nós estamos sendo escravizados, né? Porque temos que ficar mais tempo sem nenhuma condição de trabalho, com salários baixos. Tem professor que está adoecendo, porque ele não consegue. Sei lá, eu sou professora de literatura, eu não sei onde é que eu poria, faria uma interdisciplinaridade com brigadeiro, talvez nos docinhos, né, que fossem oferecidos, mas qual é qual é o grande significado para isso? E outra coisa, a história do brigadeiro não é porque é o brigadeiro em si. Então, para dar continuidade, na verdade, a uma forma de contratação que vem da reforma sindical, trabalhista, né? Que é mantê-los na condição de PJ, sem carteira assinada, sem direito nenhum. Essa que é a questão, né? Então, você vai trabalhar vendendo brigadeiro, fazendo brigadeiro, e você não vai ter direito nenhum. Essa é a questão. Então, está atrelado com um conjunto de reformas que foram feitas. Veja bem, foi na era Temer que teve reforma trabalhista, reforma sindical e a reforma do ensino médio. Não foi à toa, né? Foi pensado num perfil de trabalhador, né, para um futuro. Voltamos já já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a professora Bebel e a gente continua repercutindo o novo ensino médio e também os problemas da educação. Se a gente pudesse pensar uma reforma do ensino que fosse para incluir a educação classista, educação para os pobres, para os filhos e filhas de trabalhadoras, de trabalhadores, qual seria esse modelo de educação, professora? Não é sonho, né? Porque nós já tivemos modelos de educação de qualidade no município de São Paulo, que foram céus. Era um centro de educação unificada. Ela unificava a educação infantil até o ensino médio, e ainda tinha, na verdade, o próprio projeto permitia ter aulas de natação, tinha teatro nas escolas, que era uma forma de levar a cultura para a periferia da capital, e, ao mesmo tempo, o currículo era integrado. Então, o estudante começava desde a educação infantil, creches e pré-escolas, e ia até o ensino médio. Então, quando chegava no ensino médio, por óbvio, dentro de um projeto pedagógico integrado e, ao mesmo tempo, abria para a comunidade. Teve, na época de Luiz Erundina, aliás, muita coisa boa do tempo da Luiz Erundina, que a rede municipal de ensino em São Paulo tem, é desses modelos. Eu não acho que é distante, não é difícil. Nós vamos ter que injetar muito dinheiro, isso é verdadeiro, cumprir. Não dá para ficar discutindo. Nós temos coisas já, gente. Tivemos teve uma Coneb, né, em 2008, depois teve as Conais todas que acumularam. Se tiver que mudar, é começar a mudar primeiro, valorizando os profissionais de educação. Então, nós temos que ter gente querendo ficar na profissão professor, querendo ser professor. Então, acredito que começa com uma valorização, minimamente começando a implantar o piso salarial profissional nacional. É uma vergonha, o Estado de São Paulo
não pagar o piso, implantar a jornada. Na jornada do piso, que é essa da Lei 11.738 de 2008, que veio junto com o piso salarial profissional nacional, que apesar da pandemia nós conseguimos torná-la constitucional através do STF, nós vamos ter uma jornada de 40 horas, entrar 26 vezes, fica 14. Aí dá para você ter formação continuada no próprio local de trabalho e fazendo convênio com as universidades, para dar conta dessa formação continuada, ao mesmo tempo faz você entendeu? Uma espécie de intercâmbio e volta. Então, eu acredito que a gente avança na qualidade do ensino. Por exemplo, numa jornada de 40 horas, hoje, nós entramos 32 vezes, ficamos 8 fora das salas de aula. Então, se implantar a jornada, se faz um convênio desse, se a gente já na formação inicial já começa a formar os profissionais para agir sobre um outro, né, contexto de organização curricular. Nós tivemos, por exemplo, um projeto de progressão continuada que se transformou em aprovação automática, foi o maior assassinato que a direita fez num conceito correto, né, de organização e de tempo escolar. O que era a progressão continuada? Não era só falar se o aluno aprovou ou reprovou. Não. E não era também não empurrar o aluno, também não era isso. A progressão continuada previa avaliação constante, e a avaliação constante permite, tá, que a gente avalie e vai reagrupando o aluno de acordo com o desenvolvimento cognitivo dele. E aí chegava ao final e você ia organizando os ciclos de aprendizagem. Era isso, os ciclos de aprendizagem, que nunca aconteceu no estado de São Paulo, continuou sendo seriação, né? E nós nunca avançamos. Sempre foram negadas as teses que poderiam ter dado muito certo. Se você pega a escola plural de Belo Horizonte, que Miguel Arroio foi secretário da Educação. Você pega a escola cidadã de Porto Alegre. É muito rico. É só ir atrás das experiências. Professora, o problema, as principais questões relacionadas à docência, elas têm sido muito materializadas e traduzidas na remuneração. Mas eu gostaria de perguntar para a senhora se esse é o principal e único problema e se ao longo da sua trajetória, esses principais problemas que eu gostaria que você contasse aqui para a gente, eles foram se transformando ou eles são ainda os mesmos de algum tempo atrás? São os mesmos de algum tempo atrás, e isso até incomoda. Eu até falei para o secretário, na ida dele, né, o convite meu lá na Assembleia Legislativa. A primeira coisa que eu fiz quando eu fui para o Conselho Nacional de Educação, eu fui conselheira do Conselho Nacional de Educação por 8 anos. Mas eu tive a oportunidade, Renata, de ser relatora das diretrizes nacionais de carreira do magistério e também, naquela época, não se discutia profissionais de educação, então tinha que ser separado, funcionários de escola. Já de antemão, imaginei que essas diretrizes devessem conter. Primeiro, o conceito de que carreira do magistério não é um lerite, não é um conjunto de código, mas esse pagamento ele teria que refletir, né, as interfaces que o processo de ensino-aprendizagem tem para chegar na nossa valorização, que passa pelo número de alunos por salas de aula, passa pela relação de aluno por professor, por isso tem a ver a necessidade de nós termos uma organização curricular, né? Porque tem professor que chega a ter 1.000 alunos. O ideal foi, a gente trabalha com a ideia de primeiro ciclo, 25, segundo ciclo de ensino fundamental, 30, ensino médio, 30. Esse é o ideal. Então, quando você pensa na valorização, ela tem a ver com o salário, mas ela tem a ver com as condições de trabalho. Não tem como. Você pode ter o maior salário do mundo, mas se você se adoecer por conta das condições de trabalho, tiver LER, tiver síndrome de burnout, tiver
várias doenças que elas são hoje oriundas, né, exatamente do nosso fazer pedagógico, nosso trabalho, o professor está dando tudo isso. Então, quando você está pensando em ganhar, você está pensando em ganhar também em condições de trabalho e de ensino-aprendizagem para o aluno com perspectiva e qualidade de ensino, né? É para isso que a gente quer ganhar bem. Então, a gente pensa a valorização no quesito sobrevivência, é verdade, para ter qualidade de vida, para ter. É muito importante isso. Qualidade de vida, o salário vai nos dar condições, mas o salário acompanhado também, obviamente, das condições de trabalho e de ensino-aprendizagem de estudante, na perspectiva da qualidade de ensino. Então, em nome aqui desse giro sindical, nosso muito obrigada e seguimos. Até uma próxima. Foi uma enorme satisfação. Para mim, foi um relax estar com você. Muito obrigada, Renata. Eu que agradeço.